Josué capítulo 9. A aliança enganosa com os gibeonitas. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante. Fazei então agora um acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós. Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós? E de onde vindes? E eles responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos. Fazei então agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então, os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beerote, e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhe pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Mas isto lhes faremos: iremos conservá-los com vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe então os príncipes: Vivam, e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós?
Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, e nem rachadores de lenha, e nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. E tememos muito por nossa vida por causa de vós, e por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. E assim então lhes fez, e livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse.